Genética. A gente está com um grupo formado por 5 integrantes. Sou eu, Amanda, Bruna, Júlia, Ramon e Yasmin. Pode passar. Para compreender aí um pouco sobre o assunto edição genética, a gente tem que recapitular alguns conceitos, que são DNA, gene, nucleotídeo, códons, aminoácidos, clivagem, células germinativas e somáticas. O DNA é importante a gente lembrar da forma do DNA, que são as fitas duplas, e a última parte do desenovelamento do DNA, dessas fitas duplas, as pontes, os códons, que são as tríades, os aminoácidos, que são parte dessa fita, a clivagem, que é um corte, e os conceitos aí de células germinativas, que são células que vão perpassar o DNA, né? E células somáticas, que já são destinadas e diferenciadas a alguns tecidos. Pode passar. O que é edição genética, né? É um conjunto de técnicas aí que permite modificar os genes, deletar, inserir e alterar determinadas regiões do genoma em células germinativas ou somáticas. Isso acontece com o reconhecimento e a clivagem do DNA, que seria um corte específico numa parte da fita dupla de DNA. E isso vai induzir para que uma molécula faça o reparo dessa fita, corrigindo os expressos no DNA. Atualmente, existem 4 técnicas para reconhecimento dos dispositivos de corte, de clivagem, que são as meganucleases, os dedos de zinco, que são nucleases que fazem esse corte, as transcrições de ativadores de efetores de nuclease e o CRISPR-Cas9, que seria aí a descoberta que deu o Nobel de 2020 para as químicas Emanuele e Jennifer, que foram uma dupla aí que descobriu novos modos de edição gênica, né? Que avançaram um pouco nesse estudo. Mais para frente a gente vai falar sobre a ação dessa molécula. Pode passar. Como é realizada, né, essa edição, esse corte, a remodulação da fita de DNA? Existem dois princípios. Uma parte que não é tão boa de ser exprimida do gene. E também tem uma outra forma de reparo, que é de homologia, que fornece matrizes. É como se, junto com a tesoura que vai recortar aquela parte do gene, fossem oferecidas peças de quebra-cabeça para remontar aquele gene. Pode passar. Então, para que serve essa técnica, então, né? Ela vai servir para tratar doenças por meio de aperfeiçoamento de terapia genética, permeando várias áreas como infectologia, hepatologia, oftalmologia. Vai ajudar a criar alimentos transgênicos e também a melhorar características humanas não patológicas, potencializando as capacidades de cognição, de performance física e da longevidade. Pode passar. A gente também tem que ter uma ideia de que essas modificações podem ser feitas tanto em células somáticas, né, onde essa alteração será mais pontual, ou seja, ela vai ser restrita àquele indivíduo, e em células germinativas, onde as alterações realizadas poderão passar para as futuras gerações daquele indivíduo. Dentro disso, a gente vai ter 2 correntes de pensamento. Aqui é a favor que essas alterações sejam de forma hereditária, né, que é a pré-acionista, e a corrente que vai contra essa visão, que é a precaucionista. E dentro do meio científico, uma discussão ética e moral, ela acaba sendo muito feita, né, em relação a isso, em relação a essa utilização de células germinativas para a edição gênica. Eu coloquei aqui também uma fala da Unesco, né, como exemplo, porque ela tem uma visão mais conservadora. E nela ela diz: intervenções devem ser admitidas apenas por razões preventivas, diagnósticas e terapêuticas, sem realizar modificações para as futuras gerações. A vantagem, né, dessa tecnologia é o aperfeiçoamento de terapias genéticas celulares, prevenção, diagnóstico e tratamento mais rápido e preciso, propiciando cura de pacientes com diversas condições, como com doenças pulmonares, talassemia, que é a anemia crônica genética, a anemia falciforme, a cegueira hereditária infantil, o transplante de órgãos e alguns tipos de câncer. Pode passar. A vantagem, né, da edição gênica é a criação da CRISPR-Cas9 em 2012, que é uma ferramenta, né, que ela ajuda a detectar os genes de doenças resistentes a medicamentos. A enzima Cas9, ela corta o DNA que está com o gene
que queremos modificar, né? Os genes resistentes e substitui por outro. E uma nomenclatura que é muito difícil de explicar, tesoura molecular, como mostra na ilustração a figura de. E quando a gente fala de edição genética e fisioterapia, né, a gente tem que pensar como é que a gente pode relacionar esses dois temas, né? Primeiro, quando a gente fala em edição genética, a gente está falando de técnicas usadas de maneira intencional, né? Técnicas que são de domínio da biologia, da química, que têm a finalidade de melhoramento, né? Assim, a gente espera de prevenção, de cura de doenças e etc. E a gente também tem que mencionar a parte de alterações genéticas, né? Que é quando ocorrem de maneira não intencional. Ah, Quando há alguma alteração no cromossomo, e gerando aquela patologia com aquela alteração. São modificações, no gene. E nas alterações genéticas, a fisioterapia ela tem uma abordagem, sim. Tendo em vista que na edição, a teoria é que ela já seja de forma preventiva, já seja realizada de forma preventiva, e assim a gente acaba não tendo contato, ali no final da linha, a fisioterapia tendo contato, né? Aqui eu separei duas patologias que ocorrem por alterações genéticas, né? Que essas sim, a fisioterapia tem bastante contato. A síndrome de Down, alteração do cromossomo, e a distrofia muscular de Duchenne, também se dá por alterações no cromossomo. Aqui é um texto, resumindo a parte de edição gênica, né? E a parte de mutação gênica. As mutações gênicas são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, ou seja, é o procedimento pelo qual o gene sofre uma mudança estrutural. As mutações envolvem a adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos da fita de DNA. Ou seja, essas mudanças ocasionais é quem pode ocasionar aqui a distrofia ou a síndrome de Down, por exemplo, né? E como a gente relaciona o tratamento fisioterapêutico, a fisioterapia em cada uma delas, né? Bom, a gente sabe que o paciente com síndrome de Down, o paciente que apresenta hipotonia, que é uma fraqueza muscular, um déficit ali no controle motor e no equilíbrio e postura, né? São pacientes que desde o nascimento, a fisioterapia já está habilitada a ter contato com esse tipo de paciente. A mesma coisa na distrofia muscular de Duchenne, né? Que é desde o nascimento. O paciente de Duchenne ele tem uma limitação na amplitude de movimento, assim como uma hipotonia muscular também. E a fisioterapia ela visa melhorar um pouco dessa amplitude de movimento, retardar a hipotonia, né? Coloquei a palavra retardar, tendo em vista que essa patologia genética ela não é reversível, mas a gente consegue ter um retardo do quadro do paciente, né? A mesma coisa aqui com equilíbrio e mobilidade, uma vez que não é reversível, mas a gente consegue retardar. Essa é uma das últimas publicações feitas sobre a edição genética do Jornal Internacional de Macromoléculas Biológicas. Fala sobre uma das técnicas de recolhimento e clivagem de DNA, a CRISPR-Cas. Fala muito sobre como essa técnica é feita, as características dessa técnica e como chegou em uma das técnicas de ponta do campo da edição de genoma. Fala também sobre como essa técnica ganhou ascensão na área da agricultura e nas terapias anticancerígenas. E também como ela ajudou muito no diagnóstico da Covid. Essa é uma das curiosidades que a gente trouxe para saber mais sobre o tema, se vocês quiserem pesquisar, que é uma série da Netflix chamada Unnatural Selection. Também ajuda muito a saber mais sobre o tema. As nossas referências. Obrigada.